nosso coração. Esse é o maior milagre. Ele nos salvou. Nós não merecíamos, Eliane. A única coisa que nós merecíamos era a morte. E Ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Vamos lá? Bem bonito. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre o céu e a terra. Porque Deus as crianças falaram o endereço, ó, João 16. Esse é o coração da Bíblia. De capa a capa, a Bíblia revela Jesus Cristo, né? E aqui está falando, o mundo é você, Lucimara. O mundo é você, Claudinha. O mundo é você, Damares, quando fala aqui, porque Deus amou o mundo. Cada pessoa que crê, tem gente que finge que crê, mas aquele que crê tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna. Então agora podemos assentar, nós vamos ver as nossas joias preciosas. Quem acha como eu, as nossas crianças são as joias preciosas? Vamos lá, nossas crianças. Vou falando quando eles se arrumam aqui. Todas as crianças que estão na igreja. Vamos lá? Cadê Sussu? O amor do nosso Deus. Eu vou sair daqui para a Bia arrumar direitinho. Vem pro lado de cá. Aí, Deus, deixa ela ficar. Dá pra ver eles aqui na minha mão? Vem pra cá. Vem dessa. Pastor, pode tirar essa aqui? Filmando, na verdade, mas pode. Tava filmando tudo? Eu pedi pra eles virem pra cá. Vem pra cá. Desce. Vem. Fica aqui na frente. Fica mais fácil. Não, embaixo. Vem, Deus. Fica aqui na frente. Não? Não precisa da letra só. Jesus, deixa
Eu quase que mandei algumas pessoas virem aqui para frente, porque estava lembrando que já cantou, já levantou o braço, mostrando que Deus é tão grande, tão fundo, né? Nós lemos aqui no último versículo que lemos, né? Que a distância, do tamanho da distância do céu e da terra. Quem sabe o tamanho da distância? Ninguém. É infinito, né? É esse amor que Deus tem por nós. Eu gostei de ver os irmãos cantando, né? Lembrando do Diante do Trono, né? Que a gente cantou muito. E esse amor é o amor de Deus. Eu vou pedir aos coristas para vir tomar seus lugares, as mulheres vindo na frente, para que a gente vai começar as apresentações dessa manhã. Essa manhã, esses irmãos se dedicaram em pouco tempo para estar louvando a Deus. Nós vamos procurar apresentar o melhor de nós, porque nós estivemos orando, pedindo a Deus que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Eu sei que muita gente deixou de viajar, deixou de fazer outras coisas, porque preferiu estar adorando a Deus nessa manhã. Vai ficar um pouco mais vazios, mas vai preencher o templo com as vozes que irão adorar o Senhor. E tem alguns hinos que vocês poderão estar cantando, lembrando que vocês sabem também, tá bom? Os irmãos vão já ficar de pé. O primeiro hino que vai cantar é Ele Exaltado. Já esteja aberto, que quando a gente acabar a leitura, a Bia vai tomar a direção, tá bom? Algumas pessoas não estão entendendo a brusa, né? A pessoa que fez esqueceu de botar coral. É o nome do coral, tá? Aí toda hora eu estou vendo gente me apontar, porque é o nome da minha mãe, né? Catarina Sena. É Catarina Santana. É uma alegria para a igreja ter o coral. O nome é secundário, mas o coral canta sobre Jesus. Esse é o principal. Todo mundo arrumadinho? Podem ficar de pé que logo nós vamos cantar. Deixa eu abrir minha pasta aqui, já está aberta. Nós vamos ficar de pé, igreja, para falar bem bonito, quem puder. Quem não puder, fica sentado. Nós vamos ler agora, juntos, Filipenses 2, de 5 a 11. Tá bom? Já. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse ser pregado. Em vez disto, esvaziou-se mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Amém. Que coisa linda, né? A história é linda, é a tua história, é a minha história. Como é linda alguém que deixou toda a sua glória e tomou forma de homem para que pudesse morrer em nosso lugar. Ele exaltado,
Quem quer exaltar o Senhor essa manhã? Aleluia! Vamos exaltá-lo. Bia. Tem gente cantando? Romanos 8 e 1, versículo 1 e 2, diz assim: agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado e que leva à morte. Nada além do sangue. Cantemos.
Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados diante o sangue de Cristo. E nós cantaremos: obrigado, Jesus, pelo seu sangue. E a seguir, alvo mais que a neve. Igreja, vocês podem se expressar, podem levantar a mão, podem dizer glórias a Deus, porque Ele está falando aos nossos corações. Cantemos: obrigado, Jesus.
Nós agora convidamos o pastor pastor Marcos, desculpa, para a mensagem nesse instante. O coral senta, que daqui a pouco a gente canta mais. Tá bom demais. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós nesta manhã de louvor. Deixa eu pegar um cadinho d'água. Que a nossa felicidade se renova a cada manhã, porque Jesus ressuscitou. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Enquanto irmãos abrem em Lucas capítulo 23, eu pedi aos irmãos que não esqueçam de orar pela patroa lá em casa. Minha esposa está com a gripe muito forte desde sexta-feira, chegou do hospital tossindo, com a gripe muito forte, e está lá medicada, tomando xarope, tomando remédio, para que possa ficar boa. Lucas capítulo 23, verso 33 ao verso 48. Lucas 23, 33 a 48. A minha versão, Tamara, é na Revista Corrigida. Iremos meditar no seguinte tema: Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Fala para quem está ao teu lado aí: Jesus morreu por nós. Quem está ao teu lado? Jesus morreu por nós. Diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salve-te a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo,
vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Que Deus se digne abençoar sua palavra lida aos nossos corações. Oremos. Senhor, está diante dos nossos olhos a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque aprove ao Senhor nos salvar. E te pedimos, Senhor, se porventura alguém nesse santuário ainda não recebeu Jesus como Salvador, possa sair de hoje com o coração aberto, com a salvação e Jesus na sua vida. Perdoa-se os nossos pecados, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Jesus morreu por nós. Meus irmãos, percebemos que durante essa semana as pessoas se tornam mais religiosas, de certa forma, temendo a Deus. Buscam um ar de piedade, contrição e amor ao próximo. As redes sociais, elas são exaustivamente bombardeadas com mensagens alusivas à Páscoa e à crucificação de Jesus. Mas passados esta semana, tudo volta ao normal e esquecem de tudo. Em primeiro lugar, Jesus morreu por nós, porque somos pecadores. Meus irmãos, o pecado separa o homem de Deus, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado, ele traz condenação para as pessoas, se elas não receberem Jesus como seu Salvador. Jesus veio a este mundo, nasceu numa manjedoura, viveu entre nós, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Mas vemos que o pecado ele traz consequências tenebrosas para a nossa existência. O pecado traz para nós morte eterna e condenação. O pecado traz para nós, meus irmãos, um afastamento eterno de Deus num lugar chamado inferno. Um lugar que há choro e ranger de dentes, diz o Senhor Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que o homem comum, ele não consegue encontrar o seu caminho. Há muitas pessoas procurando o seu caminho, há muitas pessoas procurando em filosofias, há muitas pessoas procurando em alguns ditados, algumas pessoas procurando o seu caminho em outros lugares, mas só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus. O caminho de viver com Deus. Nós vemos que nós fomos criados por Deus para vivermos com Ele eternamente. Mas a salvação é algo que ele implica na minha vontade, ele implica na minha decisão, ele implica na minha vida de eu querer viver com Jesus ou não viver com Jesus. O caminho que Deus nos coloca é o caminho da vida. Por isso Jesus morreu. Nós não tínhamos condições, mas pastor, eu sou bonzinho, eu pago meus impostos, eu procuro ser bom pai, boa mãe. Nada disso é suficiente. Nós nascemos pecadores, nós nascemos afastados de Deus, nós nascemos longe de Deus, mas quando nós recebemos, reconhecemos em Cristo, na crucificação, aquele que morreu, aquele que era perfeito, aquele que verteu o seu sangue, deu a sua vida para nos resgatar. Por isso João 3,16 foi lido aqui, ele diz, porque Deus amou o mundo somos nós, de tal maneira, advérbio de intensidade, que deu seu Filho unigênito. Tal foi a grandeza do amor de Deus para nos salvar, tal foi a grandeza do amor de Deus para nos resgatar, tal foi a grandeza do amor de Deus para nos trazer à presença de Cristo, que deu o próprio seu Filho, Jesus Cristo, para que por intermédio dele nós fôssemos salvos. E isso, meus irmãos, nós vemos nessa semana que é muito até atraente as pessoas
presentearem uma outra com ovo de chocolate, que não tem nada a ver com Páscoa. Coelho de Páscoa foi inventado para tomar o lugar de Jesus, como Papai Noel no final do ano, no Natal. Vendo que o mundo, ele traz no seu bojo, traz na sua filosofia, traz na sua vida um mundo que Deus não existe. Já dizia Nietzsche. E Nietzsche escreveu que Deus tinha morrido. Defendia essa tese, um filósofo. Quando ele morreu, escreveram na lápide dele: Deus está vivo. Deus não morreu, está vivo. Assinado Deus. Então vemos, meus irmãos, que o mundo, ele traz para as pessoas uma aparência, uma ilusão, uma vã filosofia que não pode trazer para o coração do homem o resgate da sua vida e dos seus pecados. Jesus se sacrificou em nosso favor. A humanidade, ela anda cega neste mundo. Em trevas, vão caminhando para um final terrível, que é o inferno. Isso não é eu que digo, é a palavra de Deus. O próprio Jesus ensinou isso. E vê, meus irmãos, o quanto Deus, Ele quer que o homem seja resgatado. O quanto Deus nos ama para que o homem tome uma decisão a favor de Jesus, porque Deus não arromba a porta. Deus não entra na sua vida para te salvar se você não quiser. E quantas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e muitas das vezes algumas delas rejeitam a salvação que só Jesus pode oferecer. É uma decisão. Deus respeita, Deus é educado. É isso que você quer para a tua vida? Então assim será. Em João capítulo 14, verso 6, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser a de Jesus. E meus irmãos, vemos que as pessoas neste mundo, elas querem viver eternamente. Nós vemos aí a ciência desenvolvendo para que a vida das pessoas sejam prolongadas cada vez mais, mas nada pode trazer ao coração do homem a vida eterna que só Deus e Jesus pode oferecer a mim e a você. E viver com Deus implica justamente aceitar Jesus no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Em segundo lugar, Jesus morreu por nós porque não podemos nos salvar. No verso 39 a 43, diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, o ladrão que estava na cruz sendo crucificado, disse para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós vemos de um lado Jesus no meio, um ladrão de um lado, outro do outro, e um se arrepende, um reconhece que é pecador, um reconhece que estava ali pela justiça, um reconhece que os seus feitos eram proeminentes diante da sentença que eles recebiam pela justiça romana naquela época, e ele reconhece em Jesus aquele que não tinha feito mal algum e que podia salvar a sua alma. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro zombou,
Pô, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. É um pensamento materialista, egocêntrico, que as pessoas, infelizmente, hoje em dia, só querem saber de si próprios. A salvação, segundo o conciso dicionário de teologia cristã, diz: o ato divino de livrar o crente do poder e da maldição do pecado, bem como de restaurá-lo à fraternidade de Deus, para a qual o ser humano foi originalmente destinado. Nós fomos destinados a viver com Deus eternamente. Pô, pastor, mas muitos não querem continuar na bebedeira, querem continuar no uso das drogas, querem continuar caminhando longe de Deus. Como dizia meu pai, cada um com seu cada um, com a sua forma de pensar. Certamente que toda ação, ela implica numa reação. Quando a pessoa nega Jesus, ela tem uma reação de não querer as bênçãos e as promessas do Senhor. Mas quando recebemos Jesus no nosso Salvador, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que Jesus morreu numa cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou, nos provando que nem a morte pode segurar Ele e nem a nós, porque nós, ao alcançar a salvação em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça e pelo amor de Deus. Porque não temos condições. Nós não temos, no nosso mérito, quando olhamos para nós, só vemos pecados. E quando olhamos para Jesus, nós vemos Jesus, o nosso Salvador. Em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou o caminho para que eu ande nesse caminho e você ande nesse caminho. Deus preparou esse caminho para que você tenha, vamos dizer assim, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, vivendo com Deus, aprendendo de Deus, tendo a proteção de Deus e desfrutando do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra salvação, não há outro caminho pela qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus. O apóstolo Paulo fala: eis que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. Mas também vem a palavra do apóstolo Paulo dizendo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito, o presente de Deus. Jesus não morreu em vão numa cruz para mostrar para o mundo que Ele é o Filho de Deus. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para que a nossa vida fosse realmente vivida com V maiúsculo na eternidade com Ele. E concluindo, meus irmãos, diz assim: Jesus Cristo deu a sua vida para nos resgatar das garras do pecado e da morte eterna. Ele se entregou na cruz e ressuscitou o terceiro dia, no domingo, por isso que comemoramos domingo de Páscoa, para que pudéssemos ser alcançados pela salvação de Deus, se quisermos. A salvação só nos alcança se nós querermos. Deus não toma a decisão que você tem que tomar. Deus não toma a decisão que você tem que tomar na sua vida. Seja aceitando Jesus, ou seja, rejeitando Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu por mim, como também morreu por você. Ressuscitou e vive para sempre. Hoje vivemos por Ele e nele temos a vida eterna. O que significa isso, pastor? Eu, quando eu morrer,
o casulo de barro deitar à sepultura, virar pó, mas o meu espírito estarei na presença de Deus para sempre. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, que deu sua vida naquela cruz para que nós tivéssemos a vida eterna. O maior "eu te amo" da história foi dito em silêncio, em uma cruz, para provar que o amor verdadeiro é vivido e não falado. Queres viver esse amor de Jesus, aceitando-o como seu Salvador? Queres viver esse amor de Jesus, aceitando Ele como seu Salvador? Jesus veio para nos trazer a vida eterna. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio, meus irmãos, meus amigos, nesta manhã, para trazer para nós a alegria da salvação. Por isso que nós cantamos, por isso que nós louvamos, por isso que somos alegres. Pessoal aqui da igreja, eu brinco com muita gente aqui, e a gente se diverte, porque a alegria do Senhor, ela transborda o meu coração, a minha alma, e quer transbordar também no seu coração e na sua alma. Gostaria que você baixasse sua cabeça agora, e os irmãos vão estar orando por você. E eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu abro meu coração, para que Tu possa entrar na minha vida, entrar na minha alma, entrar no meu espírito, no meu coração. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, pois eu quero, quando passar deste mundo para a eternidade, estar com o Senhor para sempre. Viver com o Senhor, aprender com o Senhor Jesus, estar junto, Senhor, contemplando a beleza da Tua santidade, das obras que o Senhor fez, faz e continuará fazendo. Eu quero, Pai, que meus pecados sejam perdoados e que a minha vida seja lavada pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E no nome dele, eu aceito como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Amém. Alguém fez essa decisão e quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Pastor, eu ainda não tenho Jesus. Você quer receber? Não é levantar a mão para mim, mas levantar a mão para Jesus, aceitando Jesus como Senhor da sua vida. Alguém quer? Pastor, eu quero receber Jesus. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Alguém? Alguém quer fazer essa decisão ao lado de Deus? Eu já falei para alguns irmãos aqui, eu me converti com 14 anos de idade. Fiz agora em janeiro 62. E já estou com os 62 uns quebrados. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Foi a maior decisão da minha vida. Eu estava falando com o pastor quarta-feira. Amém. Deus abençoe, irmão. Vem cá. Deus abençoe. Mais? Pode levantar a mão aí quem aceitou Jesus como Salvador. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. E a maior decisão da minha vida, receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não pelos meus méritos, porque se os irmãos forem olharem para mim, vão ver defeitos. Mas olhe para Jesus. Eu procuro imitar Jesus. Eu procuro seguir o caminho que Ele me ensinou e ensina a todos nós. Mas Ele quer que a nossa vida, que o nosso coração esteja junto dEle para sempre. E a maior certeza que nós temos na vida, meu pai falava isso, é saber que um dia nós iremos passar para a eternidade. Isso é a maior certeza. Mas a maior certeza também, se você quiser, é receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mais alguém? Deus abençoe, querido. Mais alguém quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Pastor, eu quero Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Aqui eu brinco muito com os irmãos. Dilson, então, porque sabe por que eu brinco, irmãos? Sabe que estou sempre alegre? Não pela alegria que o mundo pode dar, porque o mundo não pode me dar nada.
porque eu tenho Jesus no meu coração, Gilson. E essa alegria, como diz o hino que a gente cantava quando era novo, a alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E nunca vai sair, irmãos, porque é a alegria de Deus. Mas alguém quer receber Jesus? Pastor Marco, eu quero Jesus. Eu quero viver com Jesus. Levante uma da sua mão. Eu sei que é difícil. Eu levantei minha mão quando eu estava... Deus abençoe, minha irmã. Eu levantei minha mão quando eu tinha 14 anos de idade, irmãos. 14 anos, já era um garoto. Em 1978. E Deus fez a obra na minha vida. Eu estava falando com o pastor quarta-feira, com o pastor Felipe. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo a mão de Deus me guiando, me abençoando, me direcionando. E como Deus me abençoou, pastor? Como Deus me abençoou. Não por mim merecer, mas pela grandeza, pela fidelidade de Deus, a palavra dele. Mas alguém quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Pode vir cá, irmã, pode vir cá, nós vamos estar orando pela senhora também. Mais alguém? Eu sei que é difícil. Poxa, pastor, é difícil. Eu tenho vergonha. Não tenho vergonha, não. Jesus não teve vergonha de morrer numa cruz por mim e por você. Ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida em eternidade. Pode ficar aí, dá para vir? Ele quer nos salvar. Ele quer nos trazer. Ele quer nos trazer o amor de Deus. E esse amor só pode ser preenchido quando nós abrimos o coração e deixamos ele entrar. Mas alguém quer receber Jesus? Ou você acha que não precisa de Jesus? Que você tem condições de se salvar? A Bíblia diz que não. Nós precisamos de Jesus. Mais alguém quer receber Jesus? Pastor, Deus abençoe, querida. Pode vir cá, Sofia. Deus abençoe, Sofia. Mais alguém quer receber Jesus? Eu sei que é difícil. O braço fica pesado. Às vezes a gente fica envergonhado de vir à frente. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu terminei o seminário em 1992. Em 1995 eu fui ordenado ao pastorado. A Gilson falou comigo ali agora. Pastor, a barriga está tremendo, as pernas estão tremendo. Estão tremendo. Que a gente sente o peso da responsabilidade de estar com Deus. Mas alguém quer receber Jesus? Quer levantar a mão para Jesus? Não é para mim, não é para o pastor Felipe. É levantar a mão para Jesus, porque ele morreu para te salvar. Mais alguém? Pastor Marcos, eu quero Jesus. Eu quero viver com Jesus a minha vida. Mais alguém quer receber Jesus? Quer ter o privilégio de seu nome ser escrito no livro da vida? Nós vamos orar. Quero pedir ao pastor Felipe que venha aqui à frente, pastor. Esteja orando por esses irmãos, essas irmãs que aceitaram Jesus como Salvador. É a maior decisão que nós fazemos na nossa vida, receber Jesus como Salvador. Nós temos aqui nessa manhã 2 pessoas que estão recebendo o Senhor Jesus e 2 outras que estão renovando, os seus votos, já são batizados. Mas o Senhor toca. O diácono Elton estava ali no meu ouvido falando, isso é renovação, a pessoa está renovando seus votos com o Senhor Jesus. Deus seja louvado por isso. Vamos orar. Pai amado, aqui estão os frutos que o Senhor trouxe à frente, os corações que o Senhor tocou nessa manhã. Peço, Pai, a Tua confirmação para essas que estão recebendo Jesus no seu coração e para essas que também estão renovando seus votos, que o Senhor seja com essas almas, com essas vidas. E quanto aos demais, Senhor, eu não sei o que se passa nos corações, mas o Senhor vê. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, que a semente preciosa do Evangelho, que fala de um Senhor Jesus que morreu e ressuscitou para salvar o pecador, foi pregada nessa manhã e está sendo cantada nessa manhã. Que a Tua palavra, que não volta vazia, frutifique a 10, a 60, a 90, a 100 por 1 nessa manhã, conforme a Tua santa vontade. Abençoa as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar.
Nós vamos passar agora, então, à celebração da Ceia do Senhor. É isso, Beatriz? É a Ceia do Senhor. Então, Deus seja louvado pela instrumentalidade do uso do seu servo, pastor Marcos. Não sobrou nenhum diácono aqui na frente, está todo mundo cantando. Que coisa boa, hein? Então, eu vou começar de trás para frente. Vou começar com o diácono Gilson e o diácono Paulo Cupertino. Chamar vocês aqui para servirem a ceia. Vão servir o primeiro elemento, que é o pão. O Gilson vai tocar a bateria? Então deixa. Então eu vou chamar o diácono Elton. Isso aí, nossos diáconos servindo na casa do Senhor de todas as formas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto nossos diáconos terminam de servir, nós vamos lembrar, como sempre, que a Ceia do Senhor, nós entendemos pela Bíblia, como batistas que somos, que a Ceia do Senhor ela é um memorial. E como tal, o pão não muda, não se transforma no corpo de Cristo, mas o pão continua sendo pão. O suco de uva representa o vinho, que por sua vez representa o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário, que é o nosso assunto de hoje, não é verdade? O nosso assunto de hoje da Páscoa, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E também, assim sendo, o suco de uva continua sendo o suco de uva. Não se transforma no sangue do Senhor Jesus. Nós entendemos que, conquanto seja um memorial, ainda assim o Senhor Jesus ele está presente e representado, mas não se transformando em nada, muito pelo contrário, Ele está presente em nós. Nós, irmãos, somos o corpo de Cristo, porque Ele assim morreu para que o seu corpo estivesse presente em nós. Nós somos corpo de Cristo.
e por isso temos comunhão uns com os outros. E o apóstolo Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ao dizer: eu vos entreguei o que eu também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, dado por vós. E para mim essa é a maior mensagem que poderia existir. A maior mensagem da Páscoa não é que Roma pendurou um criminoso num madeiro. Isso na cabeça deles. A maior mensagem da Páscoa é aquilo que o Senhor Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou gratuitamente. Este é meu corpo que é dado por vós. Nós somos salvos porque foi dada a salvação. A salvação é pela graça e a graça é dom de Deus. Nós apenas a recebemos. Graças a Deus pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Vou pedir à diaconisa Evandira que faça a oração agradecendo ao Senhor pelo pão que representa o seu corpo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por pão, Senhor, que o Senhor nos desse e nos dá, Senhor. Obrigado por essa ceia, por esse banquete espiritual. Obrigado pela mensagem que foi falada, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo coral, Senhor. O coral Catarina Santana, Senhor. Quanto tempo, Senhor. Fiquei tão emocionada, Senhor. Ver a Denise Mendonça, quanto tempo. Obrigado por cada irmão, Senhor, que estava ali. E bendito seja o irmão que se alegrou em retornar a esse coral. Obrigado pela vida do pastor Felipe. Senhor, muito obrigado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas falhas, Senhor, meu Deus, meu Pai. E nos ajuda, Senhor, a cada dia fazer melhor para Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tua paz seja com vós. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Os irmãos repararam que o nome do nosso coral é Catarina Santana? E eu vou pedir à diaconisa Irene Santana, filha da dona Catarina, que participe nesse momento, juntamente com a diaconisa Evandira de Jesus.
Irmã Ivandira, pode vir. Alguém que esteja em plena comunhão com a sua igreja, que tenha sido batizado, que esteja em plena comunhão com a sua igreja, deixou de ser servido nessa manhã? Pastor Marcos. Faltam então os diáconos. Aqui está a representação do sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário. E como já cantamos, como o coral já cantou nessa manhã, a salvação não pega atalhos. A salvação, ela vem, como cantamos nessa manhã, por nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Você não precisa de ensinamentos poderosos dados por algum guru, não precisa. Para alcançar ou para receber a salvação, vimos que o Senhor Jesus ensinou e que Paulo replicou, é o meu corpo que é dado. A salvação é recebida, a salvação vem por nada além do sangue, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer boas obras para alcançar a salvação, porque não há obras suficientes nesse mundo para que faça que alguém chegue a Deus. Não, não existe isso. Você não pode fazer nada para alcançar a salvação. Tudo vem de Deus, para que nós apenas recebamos e possamos dizer com nossos lábios: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Não há nada que eu possa fazer para chegar até Ti. Naquilo que Deus diz, eu sei. E é por isso que eu dei o meu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E é no seu sangue, pelas suas pisaduras, que nós somos sarados, que nós somos curados, que nós recebemos aquilo que nós não poderíamos jamais receber. Vou pedir à diaconisa Iraci Barbosa que ore, que nos eleve em oração nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que relembra o dia que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome. Amém. Fica conosco, nos ensina a Te servir. Ensina-nos, Pai, a gente te dá o melhor, porque o Senhor, Pai querido, é que merece tudo. Tudo seja dado louvor, tudo ao Senhor. E muito obrigado por esse momento agradável, esse momento que nós estamos aqui na Tua presença. Fica, Pai querido, na Tua igreja, nos orientando, falando aos nossos corações. Amém, Senhor. Tira de nós, Pai querido, tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo. Amém. Sonda, Pai. Lava com Teu sangue precioso. Muito obrigado por tudo. Fica conosco e nos dirija, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. O apóstolo Paulo continua o seu texto dizendo: semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento ou a nova aliança no meu sangue. Ele continua: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, que é um evento no passado. Anunciais a morte do Senhor. Mas ela aponta também a ceia para um evento no futuro. Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele virá para buscar os que são seus, para aqueles que têm uma aliança no sangue, que receberam o seu sacrifício. Em memória dele, do Senhor Jesus, bebamos o cálice.
Senhor Jesus, a mensagem foi pregada nessa manhã pelo coral, foi pregada pelo pastor Marcos, está sendo pregada pelas leituras e pelo coral que ainda vai cantar, pela ceia ministrada. Tudo aqui aponta para o Senhor Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há entre os homens nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. Tudo é teu, tudo é para ti. O que te damos é o que de ti mesmo recebemos. Graças, louvores, honra, poder, majestade, adoração, tudo é para o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome por esta manhã. Faz a tua obra nesse lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Vamos cantar mais uma?
Me ajuda? Me ajuda com o negócio que eu te pedi? Muito bem, meus irmãos, já estamos nos encaminhando ao final, mas primeiramente queremos agradecer a Deus, porque neste tempo, para esse momento, foi levantada a Beatriz. Cadê ela? Beatriz está passando para lá e para cá. Nossa maestrina, que foi levantada pelo Senhor para esse momento. E como igreja nós queremos... Beatriz, não foge não, volta aqui. Nós queremos, como igreja, agradecer a Deus pela sua vida, pela instrumentalidade do Senhor. Helena vai passar... Helena já foi, né? Vou passar para você uma pequena lembrança desse dia, desse momento, do dia que você pôde trazer de volta aqui o coro Catarina. Tá todo mundo aí feliz de ter cantado hoje? Então, uma salva de palmas para Beatriz. Porque a palavra de Deus diz: a quem honra, honra. Então, Deus seja louvado pela tua vida, que seja uma primeira de muitas apresentações para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela tua vida. Vai ter mais música? Estou perdido aqui. O que vai acontecer agora? Oração final. É comigo então, né? Então tá bom. Eu vou deixar a filha da dona Catarina fazer a oração final. Eu faço então a bênção apostólica. Ah, Pai, como é bom fazer parte da família do Senhor, porque nós exaltamos o Senhor. O Senhor é aquele que está sendo homenageado, exaltado, porque só o Senhor é digno de louvor. Mas nós agradecemos por pertencer ao corpo de Cristo. Como é bom estarmos juntos em comunhão para poder te adorar, para dizer muito obrigado. Abençoa a vida da Bia. O Senhor conhece a Bia. O Senhor sabe aonde o Senhor vai colocá-la, aonde o Senhor vai usá-la. Nós só nos sentimos privilegiadas por estar junto com ela. Obrigada por essa igreja, obrigada pela família, pelos visitantes que aqui tiveram e conosco prestaram esse culto ao Senhor. Que esse culto não acabe na nossa vida, continue sempre, amanhã, depois e sempre. Lembrar que o Senhor vive e que o Senhor nos quer. O Senhor não quer nada da gente, o Senhor quer o nosso relacionamento contigo, porque o Senhor já nos salvou e está nos esperando para viver eternamente. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção, eu vou trazer uma lembrança aqui para vocês. Eu sei que hoje é dia de almoço em família, que já é 12:30, está todo mundo agoniado, quem tem que fazer comida, quem vai comer, quem vai para longe. Mas, tem culto à noite. 7 horas estaremos aqui para o culto da noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus que nos une, sejam com todos nós, com toda a sua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja do Senhor diz: Amém. Boa Páscoa, feliz Páscoa a todos.